António Soares, natural do concelho de Santo Tirso, tem 23 anos, é estudante de mestrado na Universidade do Porto e licenciado em Geografia pela mesma universidade. Em 2021 foi cabeça de lista do Bloco à Assembleia Municipal e foi eleito deputado municipal com 19 anos, cargo que ocupou no último mandato. Bom dia, António. Obrigada por aceitar o convite de Ars Santo Tirso para esta entrevista. Então, mais uma vez, candidato à Câmara, neste caso, à Câmara Municipal de Santo Tirso, anda na vida pública há mais ou menos 5 anos, pelo menos 5 anos, ou seja, desde que tem 18 anos. Nestes últimos 5 anos foram muitas as vezes que nos encontramos, como se costuma dizer, anda sempre por aí. No entanto, para quem possa ainda não saber, quem é o António Soares? Eu sou, como fizeste uma boa apresentação e antes de mais agradecer também o convite, é sempre um prazer poder conversar convosco e também passar um pouco da mensagem da minha candidatura para os tircenses. Bem, quem é que eu sou? Sou um jovem de Santo Tirso, da terra, estudei aqui até ir para a faculdade a minha vida toda, fiz aqui a minha formação enquanto atleta também, no Ginásio Clube de Santo Tirso, e por aqui fiquei, e por aqui estou, e por aqui gostaria de poder ficar. E é com essa vontade também que me lancei na vida pública e na vida política para poder dar e lutar por melhores condições para os jovens como eu, que são é a primeira geração, depois da geração dos nossos pais, que poderá vir a viver pior do que a geração anterior. E é com essa perspectiva que também aceitei este desafio, e é assim que me apresento às pessoas. Não sou mais do que ninguém, menos do que ninguém, sou uma pessoa comum que acredita que é possível, através da política e da política ativa, mudar a vida dos tircenses e a minha também, porque me incluo também nesta comunidade tircense que precisa de uma mudança e de uma solução para as suas vidas. Ora, o Bloco de Esquerda vai então sozinho a eleições. Sei que houve aí uma tentativa de negociações com a esquerda, mas que não foi avante. Podes falar um bocadinho sobre essa tentativa, se quiseres, e também quais são os objetivos para estas eleições. Na apresentação falaste em ser eleito vereador, é esse o objetivo? O nosso objetivo, eu costumo utilizar uma frase de Gramsci, que é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. E o otimismo da vontade leva-nos sempre a acreditar que é possível realmente mudar o que está atualmente pré-concebido pela maior parte das pessoas e pelo poder. E esse otimismo leva-nos a crer e colocar como objetivo a possibilidade de eleger uma variação. Neste caso seria eu, e claro, alargar a nossa representação na Assembleia Municipal e nas juntas de freguesia onde nos candidatamos. E para isso, e porque acreditamos que, e aí vem a entrar a parte do o pessimismo da razão, de que realmente o contexto social atualmente é difícil. É um contexto de retrocessos ou de uma tentativa, ou uma possibilidade de avanço dos retrocessos de umas forças reacionárias à direita e à extrema-direita, e por isso acreditamos que era necessário ampliar o nosso espaço. E daí tentamos, com as forças progressistas de esquerda do nosso concelho, procurar uma candidatura que fosse ampla e que tentasse incluir toda a gente, partidários, movimentos, independentes, e é desta forma que nós nos apresentamos e tentamos chegar a esses pontos de convergência. Conseguimos com independentes. Aliás, iremos, e eu já o posso dizer, porque entretanto quando esta entrevista sair já estará anunciado, o nosso candidato à freguesia de Areias, de Queirola e Palmeira é um independente, é o Zé Pedro Machado, também um jovem, que não é partidário, nunca foi partidário, é um rapaz da comunidade, tal como eu, também estudou na minha faculdade em História, e que aceitou assumir a candidatura à freguesia de Além Rio, porque percebeu que este é um movimento amplo, uma candidatura ampla que não se fecha nos gabinetes do partido e que quer abrir à comunidade. E era com esse objetivo que nós também queríamos abrir a outros espectros e outros espaços políticos que convergem numa grande maioria das coisas programaticamente, como é o caso da CDU, como é o caso do LIVRE, mas que não por falta de vontade do Bloco, mas por questões e opções partidárias que cabe a cada um dos outros partidos conseguir justificar, não chegamos a um acordo, mas é com muita infelicidade, porque eu acredito mesmo que é possível, com uma frente ampla, progressista, conseguiríamos eleger um vereador tão importante numa altura em que é de retrocesso e que as forças democráticas têm que estar unidas para conseguir apresentar uma alternativa forte e inconformada para aqui, para o poder local e para Santo Tirso.
Quais são que balanço é que faz do desenvolvimento dos últimos 4 anos no Conselho de Santo Tirso a nível geral? No seu entender, estamos melhores ou estamos piores? Eu costumo dizer que a política do Partido Socialista nos últimos 40 anos é uma política, há evolução sempre que as sociedades evoluem, mas é muito pouco acelerada, estão a passo de caracol. E o que nós queremos dizer é que temos de acelerar a evolução e acelerar o investimento público. E depois, claro, que as opções políticas e opções de investimento são diferentes daquelas que nós teríamos se fôssemos Câmara Municipal. Mas evolução há sempre. E mal era se não houvesse uma evolução nesse sentido. Agora, se as opções políticas convergem ou não com as nossas, isso é diferente. E aí faço uma análise de que a política do pouco 5 foi feita pelo Partido Socialista. É uma política que se apresenta muitas vezes como de grande transformação, mas a transformação não passa de uma política do botão. Há grandes transformações em ruas, há grandes transformações em praças. Assistimos ao longo do Conselho, ao longo do período no Conselho, nas diferentes freguesias, tanto no centro, por exemplo, na Vila das Aves, etc., a grandes reformulações com os dinheiros que vieram do PRR e não só, mas que depois na prática não fazem uma transformação estrutural, e isso é que era necessário na vida do Conselho. E por isso é que eu digo que nós evoluímos pouco porque continuamos a não ter políticas que chegam e transformem verdadeiramente a vida da maior parte das pessoas que aqui trabalham, aqui estudam e aqui viveram. E é isso que é necessário e é isso que nós queremos com a nossa candidatura. Acelerar, não no sentido pessoalmente económico, mas acelerar no sentido social, sermos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária. E quando eu decidi aceitar este desafio de ser candidato à Câmara Municipal de Santo Tirso, eu aceitei com uma condição, de nós, ao longo desta candidatura, perguntarmos às pessoas que conselho é que querem, como é que imaginam Santo Tirso e como é que pensam Santo Tirso a longo prazo, porque é com essas pessoas e com essa forma de pensar mais à frente, pensar um conselho mais solidário, mais transparente, que também é muito importante, e mais evoluído, socialmente também, pensarmos todos juntos essa possibilidade, essa alternativa transformadora. E por isso o rescaldo que faço à política do PS é: a política do botão não nos serve se não tivermos uma política social de transformação, de valorização dos salários, de valorização do ambiente e de valorização, por exemplo, da questão da habitação, que é muito importante. Porque isso sim é que são verdadeiramente políticas transformadoras. Porque transformar territórios urbanos é importante, ninguém está contra a requalificação das ruas, mas poderíamos também colocar aqui em cima da mesa o tipo de requalificação que é feita. E Santo Tirso é um dos concelhos do Distrito do Porto com mais árvores, com mais espaços verdes, com mais área florestal, e as qualificações recentes que têm sido feitas não têm sido feitas para a criação de zonas de sombreamento. E quando falamos de zonas de sombreamento, eu disse-o já ao Presidente da Câmara na Assembleia Municipal, as zonas de sombreamento não é só aumentar o número de árvores, é pensarmos a forma como dispomos as árvores no território, porque as cidades estão a aquecer, nós temos as alterações climáticas aqui, já, neste momento, e é por isso necessário arrefecer as nossas cidades por via de zonas de sombreamento, combate às ilhas de calor, um urbanismo e requalificações urbanas que sejam direcionadas para esse efeito. E por isso é que costumo dizer, há transformação, há evolução, mas tem que ser mais. Temos que ser mais exigentes, inconformados, porque é necessário romper já com os problemas estruturais que temos aqui no Conselho para mudarmos de vida e lutarmos pela nossa terra e pela nossa gente. Temos muitos temas para abordar. Nos últimos 4 anos fomos abordando um pouco de tudo, Sim. tanto como o Bloco de Esquerda, como com outros partidos, ou até mesmo em estudo, em programas que fazemos. Fizemos vários programas de rescaldo da Assembleia Municipal e temos também um programa documentário semanal com o ex-presidente Castro Fernandes. E um dos temas que mais falamos é a habitação. Este é um problema do país, mas talvez esteja mais agravado em Santo Tirso, concorda? E como é que vamos resolver este problema? Temos falta de habitação e a habitação que há, as rendas são muito caras e os preços de compra ainda são mais caros. Exato. Não, nós temos sido dos partidos que mais têm falado sobre a questão da habitação. Isto preocupa-nos, isto acaba por se relacionar com o que eu tinha dito anteriormente, que é quando eu aceitei fazer parte da vida pública também foi porque via na minha geração dificuldades em emancipar-se, em ter uma vida própria, uma casa própria, um salário digno. E cada vez mais parece que o tempo avança e cada vez mais é essencial essa luta, e por isso é que estou cada vez mais predisposto também a lutar por ela, porque sabemos que é difícil, mas que se estivermos calados, estivermos silenciados, se não nos opusermos ao status quo ou ao poder instalado, vai ser ainda mais difícil conseguirmos essas conquistas e enfrentar esses desafios. E a habitação é, diria, um pilar que falta para a emancipação dos jovens. Nós somos o país da Europa, pelo menos da OCDE,
em que os jovens saem mais tarde da casa dos seus pais. E isto é significativo quando pensamos também no preço das habitações e na relação que o preço da habitação tem com os salários praticados em Portugal e no concelho de Santo Tirso. E Santo Tirso tem sido no último ano, pelo menos no último ano letivo, se falarmos nesta escala, desde setembro até agora, protagonista de notícias relativamente aos preços da habitação, ou o preço de arrendamento mais caro, ou o que mais subiu no Distrito do Porto, o preço da compra mais caro, ou o que mais subiu no Distrito do Porto. E eu acho que isto é demonstrativo da falta de ambição, mais uma vez relacionado com o que disse anteriormente, por parte do Partido Socialista, que não tem sido capaz e não tem tido vontade política de romper com problemas estruturais do Conselho. E na questão da habitação, o Bloco apresentou na Assembleia Municipal e alertou na Assembleia Municipal, e não só, por diversas vezes, para esta questão, e em que é necessário nós construirmos mais. E construir mais fala-se de construção de habitação pública, mas também de habitação que nós chamamos de habitação a custos controlados através do investimento cooperativo, que é um investimento partilhado entre a população e a Câmara Municipal, que daria um impulso para a construção de casas próprias a custos controlados aqui no Conselho. Quando apresentamos, regressando agora à questão da habitação pública, e já pego outra vez na questão das cooperativas, quando regressando à habitação pública, fizemos uma proposta para, mais uma vez, acelerar o investimento público em habitação e chegarmos aos 5%, que aliás, os 5% não é um número por acaso, é um valor que associações e instituições a nível nacional dizem que é necessário os municípios atingirem para conseguirmos colmatar algumas das deficiências que temos relativamente à habitação. E propusemos isso em Assembleia Municipal e foi chumbado pelo Partido Socialista. E nós, no último mandato, tivemos apenas um acréscimo de cerca de 0,5% em habitação pública, tivemos requalificação nos muito baixos que é necessária, mas não houve uma verdadeira transformação nesse sentido de acelerar a construção de mais habitação pública de Foram qualidade. anunciadas já aqui há 2 anos a construção de habitações a custo controlado que ainda não E não avançaram. avançaram. A estratégia local de habitação, por exemplo, está atrasadíssima. Está atrasadíssima. Isto mostra quais são as prioridades, ou demonstra quais não são as prioridades do Partido Socialista no seu mandato, e por isso é necessário alterá-las. E nós por isso é que apresentamos também esta proposta das cooperativas de habitação, que não foi apresentada em Assembleia Municipal, mas foi anunciada já na minha apresentação de candidatura, que é uma proposta que nós queremos pôr em prática já no próximo mandato, e por isso é que é necessário eleger um vereador do Bloco para conseguirmos propor isto na Câmara Municipal e negociar com o Partido Socialista e com os outros partidos que estarão em perspectiva na Câmara Municipal, a possibilidade de iniciarmos esse projeto piloto. Nós queremos que seja feito um levantamento intensivo de terrenos do Estado e terrenos do município do Conselho, e que num desses terrenos seja iniciado um projeto piloto de cooperativas de habitação, em parceria com as universidades da região, as faculdades de arquitetura, seja a Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, seja a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, e com esses estudantes, com esses professores, desenvolver um projeto pensado com a população e com a Câmara Municipal para a construção de cooperativas de habitação. As cooperativas de habitação são um projeto que é partilhado, como disse anteriormente, o custo é partilhado entre a população que vai investir naquele projeto e a Câmara Municipal. Os espaços comuns são pensados por todos os desenvolventes na cooperativa, e depois cada das pessoas terá o seu apartamento ou a sua casa nessa cooperativa, casa própria, que será a custos muito mais baixos, porque o objetivo das cooperativas de habitação não visa o lucro, visa apenas dar resposta às necessidades habitacionais das pessoas, e é uma gestão mais comunitária, partilhada e mais democrática, que visa também um dos princípios da nossa candidatura, que é a democracia participativa, transformar a nossa democracia não somente numa mera representação em órgãos institucionais, mas que inclua toda a população, as associações, as instituições na sua participação cotidiana. E as cooperativas de habitação são uma política de habitação que consegue convergir com essa política participativa e democrática. E é neste sentido que nós queremos começar com um projeto piloto para mostrar às pessoas que é possível responder à habitação, dar casa própria às pessoas e dar casa própria a custos acessíveis, sem ter de ceder ao lobby das construtoras e que andam a lucrar milhões de euros com a nossa miséria, com as nossas dificuldades, porque quando nós vamos pagar casas a 400 mil euros ou 300 mil euros,
uma construção de uma construtora que provavelmente até recebeu benefícios fiscais porque é necessário acelerar a construção e não estamos contra isso, mas que estamos apenas a aumentar os lucros dessas empresas e não estamos a conseguir ajudar os jovens e as famílias de classe média trabalhadora do concelho a ter casa própria. E por isso é que é necessário nós arranjarmos alternativas dentro daquelas que têm sido praticadas e cooperativas de habitação, construção de habitação pública não guetizada e, claro, uma proposta que para nós é essencial e que esteve no nosso programa das legislativas, mas que queremos aplicar à escala municipal, que é dar a possibilidade de existirem então construtoras para construir na mesma no nosso concelho, mas que cada construção de blocos habitacionais que sejam feitos por essas entidades privadas que garantam que há um valor entre 15% a 25% dos lotes construídos que sejam destinados para um mercado de arrendamento acessível ou de compra acessível para conseguirmos baixar os preços dos mercados. Porque trata-se disso. Propostas para baixar os preços dos mercados, possibilitar que as pessoas tenham casas no nosso concelho a preços acessíveis. Cooperativas, habitação pública e uma cota de arrendamento acessível nas novas construções que são feitas no nosso concelho. São estas nossas políticas, é um pacote de habitação que a ser implementado, nós temos a certeza, porque é baseado em dados científicos e comprovado noutras cidades, temos a certeza que vamos conseguir baixar os preços da habitação. Nós somos uma candidatura inconformada e de retaliação e de protesto, mas também somos uma candidatura de proposta. Protesto e proposta, porque só assim é que conseguimos mudar verdadeiramente o nosso concelho. Paralelamente à habitação, temos a questão da revisão do Plano Diretor Municipal, o PDM. Trata-se de uma revisão que modifica ou que vai modificar grande parte do Conselho a este nível e o período de discussão já sofreu vários adiamentos. O Bloco de Esquerda foi um dos primeiros partidos a manifestar desagrado, também o PSD o fez e julgo que o PCP também. Porque é que este assunto teve oposição às posições conjuntas de toda a oposição? As posições não foram conjuntas, há diferentes formas de ler o PDM. O PSD tem uma leitura do PDM diferente da nossa. E nós temos uma leitura do PDM como um instrumento que serve não só para gerir o território, mas também para gerir as opções económicas e sociais do concelho. E, por exemplo, nós sabemos que, e temos recebido algumas denúncias também por parte do PDM, de favorecimento de determinados negócios, determinadas pessoas, nem são tanto pessoas, são mesmo entidades privadas em detrimento de pessoas individuais. E isto para nós é significativo também das opções do município e do PS, que acaba por existir alguma promiscuidade com algumas instituições privadas e com algumas entidades privadas, e isto é tudo uma forma de tentarem conseguirem manter-se o mais tempo possível no poder através do chamado povo do PS, que agarra e agrega todas as dinâmicas da vida social e vida económica do nosso concelho. E por isso é diferente as nossas opções. Nós criticamos o PDM porque o PDM não prevê, por exemplo, a construção ou espaços de construção para mais habitação pública ou até, por exemplo, para habitações cooperativas. Nós falamos do PDM porque o PDM não prevê uma transição ordenamental do território para um território mais verde ou com mais áreas de sombreamento. Não fala, por exemplo, de algo que é crucial e que até foi aconselhado pela Organização Mundial de Saúde, que é um urbanismo para a saúde. Um urbanismo para a saúde foi um projeto, uma proposta de urbanismo que a OMS propôs após a pandemia da Covid-19, que previa criar espaços urbanos mais saudáveis, era com mais espaços verdes, mais corredores de ar, com menos carros, com mais transportes públicos, com mais áreas pedonais que até favoreceriam também o comércio local. Ou seja, e o PDM não prevê isto. E não prevê isto como nós vemos que as opções da Câmara Municipal, que já o disse nesta entrevista, demonstram que não faz parte dessas opções políticas do PS. E depois, também é importante relembrar que em todo este processo do PDM tem acontecido em Monte Córdoba uma ampliação e uma expansão ilegal de uma pedreira que, no decurso desta revisão, pode estar a acontecer uma alteração nas áreas limítrofes daquela ampliação ilegal, alterações também ao tipo de terreno que acabaria por limitar aquela pedreira. E esta ampliação está a ser feita em área, na rede ecológica nacional, em área proibida para economia extrativista, para a extração de minério e de rochas. E isto é significativo destas opções, ou seja,
nós exigimos também que, que naquela área da pedreira seja parada a revisão do PDM, que não continue a revisão do PDM até estar resolvida aquela situação, porque sabemos que há possibilidade de existirem conflitos de interesse associados à aprovação e à revisão do PDM com a ampliação daquela pedreira ilegal por parte da Edilages. E tudo isto é muito suspeito e claro que não existe evidências claras em relação a isto, mas para pouparmos essas suspeições e para pouparmos potenciais conflitos de interesses, é necessário travarmos essa revisão do PDM naquela área que compõe não só a pedreira, mas toda a área limítrofe da pedreira. E isto demonstra que o PDM não tem sido feito de forma, a revisão do PDM não tem sido feita de forma democrática, participada, transparente e deixa-nos sempre há espaço para desconfianças, desconfianças que não devem existir no Conselho e não devem existir no poder local. E, houve a ampliação da discussão pública do PDM, é algo que nós saudamos na última Assembleia Municipal, mas é preciso mais, uma verdadeira participação pública, uma verdadeira publicitação daquilo que está a ser feito. Muitas pessoas nem têm noção do que é o PDM. Exatamente. E nós vamos mais longe. Era necessário ter criado uma comissão com os partidos eleitos na Assembleia Municipal e com os presidentes de junta para que fosse uma consulta pública uma consulta pública e política no Conselho da revisão do PDM, com a participação de todos os partidos políticos eleitos, porque nós fizemos nós enviamos no portal da Câmara para submeter essas propostas de alteração e sugestões do PDM, mas submetemos a título individual e não a título partidário, porque a título partidário podemos fazer na Assembleia Municipal, etc., mas não há uma discussão política sobre as opções do PDM. Isso também demonstra que o Partido Socialista não quer e não está disposto a falar com os outros partidos sobre quais são as opções para um documento que é tão importante na gestão do território. E por isso é que nos diferenciamos também do PSD e do PS e de outros partidos nas opções territoriais. Nós queremos um PDM mais participativo, mais participado por parte dos partidos políticos que estão eleitos nas Assembleias Municipais, as instituições, associações, presidentes de junta, mas também que as opções não sejam somente em detrimento de uma economia verde, porque o PSD não fala de uma economia verde. O PSD o que queria e que fez a nível nacional é uma desburocratização e uma inconsequente desordenamento do território com, por exemplo, a nova lei dos solos, que iria permitir somente à Assembleia Municipal e em câmaras como o PS tem aqui, com maioria absolutíssima, poder alterar parcelas de terreno de solo rural para solo urbano, que iria criar, em muitos casos, problemas ecológicos de dimensão que nós não conseguiríamos prever, porque não era necessário existir os grandes estudos de impacto ambiental, não era necessário existir grandes alterações ou estudos relacionados com aquilo. E por isso é que nós dizemos que nós estamos contra ou esta revisão, ou conforme está feita a revisão, mas não é exatamente igual aos outros. Nós defendemos uma economia verde, um planeamento verde. Eu estava a falar basicamente que todos estão contra. Sim. Cada um tem o seu. Tem a sua, mas não partilhamos totalmente das críticas que são feitas pelo PSD, porque temos a certeza, e basta consultar os conselhos ao lado e conselhos onde estão o PSD a governar, que o modus operandi do PSD noutros conselhos é exatamente igual ao modus operandi do PS neste conselho, porque as maiorias absolutíssimas e o poder concentrado num só partido, ainda para mais partidos do Centrão que se chocam e cruzam em muitas políticas, acabam por ser o mesmo. E nós queremos uma política alternativa, nem a do PS, nem a do PSD, que já nos provaram ser insuficiente, mas uma política alternativa de esquerda, progressista e que põe em prática uma economia verde, um PDM democrático e que impulsione uma política de habitação verdadeiramente social e que resolva esta crise que está a afetar os jovens e a classe média trabalhadora do concelho. Passando agora para outro tema, temos as obras realizadas e os projetos futuros. Se por um lado algumas obras podem ser feitas com fundos municipais, a maioria dos investimentos têm que ser feitos ou devem ser feitos com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, Sim. O chamado PRR. E este é um tema recorrente no Diário Santo Tirso. Relativamente aos investimentos e às obras dos últimos anos, temos algumas. O Parque do Bordeal, várias requalificações, na Escola Básica da Agrela, por exemplo, alguns parques e muitas obras em ruas, um pouco por todo o concelho.
Vamos ter a Casa da Juventude, já falada há quase uma década, e é também a intenção de reconstruir o Cineteatro, um assunto que é falado há mais de 30 anos. A questão é, como é que o município pode optar por um determinado investimento e, no seu entender, os fundos do PRR estarão a ser bem aplicados? Costumo dizer que de boas intenções está o inferno cheio, não é? Por isso, claro que não duvido das boas intenções do PS e do Executivo Municipal ao fazer estas reabilitações. Mas realmente estas reabilitações, muitas delas, pecam por tardias. E a forma como estão a ser feitas, já o disse aqui, não são a forma que nós achamos a melhor para responder, por exemplo, às alterações climáticas e ao urbanismo para a saúde que a OMS aconselha os municípios e os diferentes governos locais a adotar. Mas claro que são necessárias qualificações, as qualificações são necessárias e acho que devem ser, se há essa oportunidade de alocar fundos europeus para essas reabilitações e requalificações, devem ser alocados. Agora, as opções de utilização do PRR, aqui parte uma questão de princípio. A Comissão Europeia dá autorização para que o PRR fosse utilizado para a habitação, para responder às crises da habitação, nos diversos países da Europa. E o PRR, para já, foi utilizado para a habitação apenas e somente para a requalificação de alguns fogos habitacionais que tinham essa necessidade, mas não houve um direcionar desses fundos europeus para aquilo que nós chamamos uma verdadeira revolução habitacional que era necessária para responder ao Conselho. E já o disse imensas vezes nesta entrevista, noutras instâncias, seja institucionais, não sejam institucionais, e eu acho que isto é um princípio de fundo, e aí eu não concordo com as opções políticas de aplicação e alocação de fundos por parte da Câmara Municipal. E agora, se nos dizem que é possível fazer mais, claro que é, não só por meio dos fundos europeus, mas a Câmara Municipal até o ano 2024 vinha apresentando excedentes orçamentais. É verdade que o ano 2024 representou um déficit, e podemos falar disso mais tarde, porque depois de uma análise feita pelo Bloco, compreendemos que o déficit poderia ter sido evitado, por virtude de outras opções políticas que o Partido Socialista não tomou e que nós tomaríamos nesse sentido. Mas, até lá, tínhamos tido excedentes orçamentais de milhões em alguns anos. E esses milhões poderíamos continuar a ter esse excedente, mas aplicado algum dinheiro público do município para o investimento noutras requalificações e noutras áreas, podendo depois libertar fundos europeus que têm outra dimensão e outra facilidade de aplicação e até uma maior abrangência para outras políticas de qualificação e até de construção de raiz de necessidades da Câmara, de necessidades do município, como é o caso da habitação, que não foram feitos. E isto trata-se de opções políticas com as quais nós discordamos. Mas também, mais uma vez, as opções políticas tomadas pelo PS estão à vista de todas as pessoas. E agora, nas próximas eleições, nós vamos votar, que é votar por uma alternativa que seja uma alternativa de proposta, mas também de protesto, que apresenta uma solução concreta para a utilização de fundos europeus e de fundos municipais naquilo que é a requalificação e a construção de um concelho mais justo. Mas isso será a 12 de outubro, quando as pessoas forem votar, e por isso faço esse apelo de é possível mudar, não precisamos nos conformar com o pouco, é possível mais. E também dar uma nota para, mais uma vez, como está o inferno cheio de boas intenções, estamos nós cansados de algumas das promessas que o Partido Socialista tem feito ao longo dos anos. O Cineteatro em 2017 era para requalificar, agora em 2025, ou no mandato de 2025 a 2029, será para requalificar. Chegamos a 2027, veremos se em 2027, 10 anos depois da promessa, teremos iniciado sequer algum avanço relativamente a isso. E o que nos preocupa aqui, por exemplo, na questão do Cineteatro é o Presidente da Câmara diz que agora sim está em condições de poder avançar. Mas se o Presidente da Câmara tivesse sido claro ao longo deste tempo porque é que não avançou, o que é que estava a bloquear este avanço, se calhar até por parte da oposição, teria tido outra paciência e outro apoio que não teve porque não foi claro, não foi transparente. Isto já nos tem vindo a habituar há muito tempo. O PS não é transparente nos processos. E a Casa da Juventude, promessa de 2021, que agora passou para promessa de 2025 e veremos se não passa para promessa em 2029, porque tem sido promessas sucessivas e atrasos sucessivos numa altura. O PS governou num mandato complicado pós-pandemia, mas num mandato também onde chegaram muitos fundos europeus que poderiam ter dado para muita obra, e muita obra transformadora.
estrutural, que não o fez. Por isso, obviamente, que quando não o faz em 2021 ou 2025, vai propor 2025 e 2029. São as chamadas promessas recicladas. E são promessas recicladas de um partido de poder com maioria absoluta. Por isso, o PS aqui nem pode dizer que não teve as condições políticas e económicas para o fazer, porque teve. E se não o fez, foi porque não quis. E se não foi por não querer, que sejam claros com os municípios, que sejam claros com os tircenses, porque é que não o fizeram. E é a partir daqui que nós queremos mais transparência e clareza por parte do município e, claro, a alocação desse investimento em problemas estruturais do Conselho. E quando existe excedente, que o excedente seja utilizado. Uma das requalificações que mais polémica criou nos últimos anos foi a Ponte Santo Tirso. A ponte foi requalificada há relativamente pouco tempo e passou de 2 sentidos para um só. Ou seja, Santo Tirso passou a ter apenas uma saída para a zona de Além Rio, é pela chamada Ponte Nova, que também já tem 25 anos. E este é um assunto que muitas pessoas não esquecem, principalmente porque há horas em que o trânsito é caótico na Ponte Nova. Isto passa por duas prioridades políticas que nós temos. O problema aqui não está somente na obra, porque a obra foi feita para alargar passeios também, isto é necessário. A cidade de Paris, por exemplo, com as diferenças que tem em termos de população. Se calhar a Paris tem muito mais pessoas a andar na rua. Exatamente, vais andar na rua e muito mais pessoas a andar de carro também Sim. do que sentir-se. Tem feito um investimento diferente nessa lógica do urbanismo, que também se prende com a questão do urbanismo sustentável que nós temos falado, que é ampliar passeios, mas à medida que ampliamos passeios temos de dar soluções para as pessoas não terem de utilizar tanto carro. E isso não aconteceu. E o que a Câmara Municipal tem feito, e a Câmara Municipal PS tem feito, é construir uma casa pelo telhado. Colocou as ruas, os estacionamentos do centro do município pagos e concessionados a uma empresa privada, para dizer que é para diminuir o número de carros na cidade e para obrigar a que as pessoas, exista uma maior rotatividade de carros nos estacionamentos. Aumentou passeios e bem em alguns arruamentos para conseguir dar o espaço público ou ampliar o espaço público dedicado aos peões para esse efeito, bem, mas não deu alternativa às pessoas para que pudessem, por exemplo, não ter a necessidade de usar tanto o carro. No Conselho de Santo Tirso, o carro ainda é o meio de transporte mais utilizado. E por isso nós não podemos transformar as estradas e as nossas ruas e as nossas praças e os nossos espaços públicos num espaço público direcionado para a utilização de transportes públicos e para andar a pé, se não houve então incentivos da Câmara para que as pessoas deixassem de usar o carro. O que vamos ter aqui é dois pesos e duas medidas, que é, queremos que as pessoas deixem de usar o carro, não damos alternativas. Colocamos o espaço público também mais hostil para quem anda de carro, criando trânsito, criando mais poluição, criando mais confusão. E acaba por não se perceber muito bem o que é que a Câmara Municipal quer fazer com isto. Agora, pois a ideia supostamente era tirar os carros. Exatamente. Tirando os carros, ou andamos a pé, ou então as tais bicicletas, querem colocar as ciclovias. Poderiam ser os transportes públicos, as ciclovias de Santo Tirso. As ciclovias de Santo Tirso são completamente desconexas. Nós temos uma ciclovia que vai desde a central de automóveis até à entrada para a autoestrada, ali na rotunda do Timor de Loroçai, mas depois não há conectividade com outras ciclovias. Então, obviamente, que não há um investimento numa revolução de mobilidade que era necessária em Santo Tirso. Então, nós temos de investir em transportes públicos coletivos, com muitos horários, com muitas carreiras, que seja verdadeiramente uma opção e uma alternativa ao automóvel, porque nós não podemos obrigar as pessoas a andar a transportes públicos. Nós temos de dar soluções às pessoas para poderem usar os transportes públicos em detrimento do carro. Para as pessoas dizerem que lhes compensa andar de transporte público e não compensa andar de carro. Mas as pessoas andam de carro, não andam de carro porque lhes deu na gana. Pois. Andam de carro porque realmente as outras opções não são viáveis para o seu dia-a-dia. E nós temos de dizer têm que ser viáveis para esse dia-a-dia. Ter uma empresa pública municipal que preste essa ligação interna e externa com outros municípios e que seja verdadeiramente alternativa ao carro. E aí sim, ter uma requalificação das ruas que dê mais espaço aos peões, dê mais espaço para ciclovias, dê mais espaço para andar na rua, valorize também o comércio local, porque está comprovado que as pessoas, ao andarem na rua a pé, têm mais tendência a entrar em determinados comércios que não fazem se estiverem de carro, se estiverem de parar. E então isto seria toda uma forma, uma lógica de economia para a cidade e para o concelho que, sim, nós defendemos.
Comércio local, valorização do comércio local, valorização dos transportes coletivos, valorização das pessoas, do peão, dos espaços verdes. E isso não tem sido adotado pela Câmara. Dizem que sim, mas depois na prática isso não se aplica e depois cria transtornos na vida das pessoas, como o que temos assistido na entrada para Além Rio, de trânsito e trânsito a partir das horas de ponta, quando as pessoas têm necessidade de voltar às suas casas, dos seus trabalhos. Isto não pode E acontecer. como é que, na opinião do Bloco de Esquerda, como é que se resolve este grande problema que é o trânsito caótico na cidade? É que por vezes a cidade não é muito grande, mas nós Exatamente. temos Lisboa ou Porto. Exatamente, é verdade. Resolve-se com o que nós temos dito, que é mais transportes coletivos que sirvam verdadeiramente as necessidades das pessoas, verdadeiramente as necessidades das pessoas. Por isso, os horários têm que ser alargados, as carreiras têm que ser alargadas, os espaços sociais têm que ser também, e eles, alargados a um maior setor social e etário também do nosso concelho, e assim nós conseguiremos diminuir o uso do automóvel. Um caso claro disto que eu estou a dizer é o caso de Berlim. Existe um documentário que eu aconselho, é um documentário curto que eu aconselho as pessoas que se tiverem interesse em ver, que se chama Cidades Impossíveis. Foi pensado pelo Ricardo Moreira, que é vereador do Bloco na Câmara Municipal de Lisboa, atualmente, e que vai a várias cidades da Europa buscar bons exemplos. E chama as Cidades Impossíveis, que as pessoas têm muito interesse a dizer: opá, isso é utópico. Isso é utópico. Mas é a utopia que nos faz caminhar. É a utopia que nos faz avançar. Se nós nos conformamos com isto, é que não avançamos de certeza. E estas cidades impossíveis mostram que esta utopia e esta impossibilidade que o PS, o PSD e muitas pessoas dizem que são impossíveis de implementar aqui em Santo Tirso, são verdadeiramente possíveis. E um dos casos mais gritantes que responde à tua pergunta é o caso de Berlim. Berlim teve, teve décadas em que o carro também era muito utilizado, como era em Santo Tirso. O município de Berlim investiu em transportes públicos, autocarros, no caso deles metro, neste caso teríamos de ser mesmo autocarros e outros meios e modos de transporte que se apliquem à nossa realidade, mas aumentou a oferta pública de transportes e, por exemplo, uma distância que de carro, de uma ponta a outra cidade, que de carro fariam em 23 minutos, no transporte público fariam de 26 minutos, ou seja, 3 minutos de diferença, e muito mais barato, com menos poluição e uma comodidade diferente, que é, quando chegamos a esse ponto, não temos de nos preocupar em estacionar o carro, e aqui neste caso é teres de pagar parquímetro. Então, e as pessoas começaram a utilizar muito mais o transporte público coletivo, porque o município não obrigou as pessoas a utilizar o transporte público, apenas deu soluções viáveis às pessoas para utilizar o transporte público. E se nós conseguimos dar essas condições, as pessoas vão utilizar, porque é mais barato, mais ecológico, mais cómodo, e as pessoas não têm que estar horas e horas e horas no trânsito a regressar do trabalho e não têm que estar a preocupar com o estacionamento, não têm que estar a preocupar com os problemas de mecânica do carro e, por exemplo, utilizariam o carro somente para o fim de semana, para as suas viagens de lazer, e muito bem, que devem continuar, porque o nosso objetivo não é acabar com o carro, é fazer com que as pessoas não tenham de utilizar tanto o carro. Porque o carro vai continuar a existir, porque dá liberdade às pessoas. Mas também a liberdade nós podemos movimentarmos o nosso concelho de forma mais barata, sem estarmos preocupados com o trânsito e com o pagar estacionamentos. Falando dos transportes públicos, eles também sofreram uma reestruturação, não apenas em Santo Tirso, mas o que nos interessa é que o Conselho, e estão mais uniformes. Estão mais uniformes, isso realmente é um ponto positivo, e eu já o elogiei por diversas vezes, mas é necessário mais, porque nós temos na uniformização, cerca de 3 companhias ou seja, 3 uniformizações com várias companhias a trabalhar, que é a Unir, a Mobiave e a Mobilidade, que depois, mas eu disse várias companhias, porque são várias companhias que prestam serviço a essa unificação de transportes. Mas, na generalidade, temos três concessões, digamos, de transportes, e as 3 acabam por não ser totalmente eficientes naquilo que é a resposta, por exemplo, interna do concelho. Porque nós não teríamos os problemas que temos atualmente de trânsito na cidade se internamente os transportes estivessem a funcionar como deve de ser e a responder necessariamente a essas necessidades das pessoas. Porque, mais uma vez, as pessoas não andam de carro por capricho, somente. Andam de carro porque realmente o carro é a única forma que têm de chegar ao seu trabalho e às suas aulas a horas. Até porque também o combustível está caro. Exatamente, exatamente. E as manutenções também. É o que eu digo, melhorou, por exemplo, e falo disto porque na ótica do utilizador, porque utilizo, porque estudo no Porto e estive a fazer estágio no Porto e utilizo diariamente, e utilizava no tempo de aulas e de estágio, o transporte Santo para o Porto todos os dias, e para quem vive no centro da cidade, como eu, e faz deslocações diárias para o Porto, o transporte melhorou significativamente.
E eu, comparando com o início dos meus tempos na faculdade com agora, melhorou significativamente. Mas nós não podemos só pensar as pessoas que fazem deslocações externas para o Conselho. E temos de pensar em pessoas que fazem deslocações internas. Eu já tive Principalmente, algumas que trabalham trabalham, não, vivem nas aldeias do concelho ou nas trabalham vilas aqui. e trabalham na cidade, por E exemplo, pensar têm nas que pessoas vir mais cá. idosas, muitas delas podem não conduzir, têm de vir à feira, têm de vir ao comércio local aqui no Centro Santista ou na Vila das Aves, e muitas delas não têm carro e têm que se deslocar. E isso aponta-nos para outra falha, que é grave, que é grave no meu entender, que mostra que não é, não é oferecer viagens à Quinta da Malafaia anualmente, que é uma política de envelhecimento. A política de envelhecimento é dar é direcionar estas políticas também de mobilidade para os idosos. Nós temos nas paragens de autocarro, algumas dos concelhos, muitas do concelho, na que eu apanho o autocarro para o Porto, por exemplo, não temos afixado os horários em papel. Não temos afixado de nenhuma companhia. Nem tivemos da Unir durante um tempo, depois foi retirado, não entendi muito bem. Da Unir, da Mobilidade, da Mobiave, não temos afixados. Uma pessoa idosa que não tenha, que esteja sozinha, que queira vir à cidade Que não sozinha, se telemóvel. que não use telemóvel, que até nem saiba muito bem como pesquisar os horários, porque os sites das companhias não são muito intuitivos. Para um jovem, até se calhar, conseguimos desenvencilhar, Pesquisa. chegar e pesquisar mais facilmente a esses horários. Mas para um idoso, se calhar não é tão fácil. E estou a generalizar, efetivamente, pode existir pessoas idosas que consigam fazer isso, mas uma grande parte provavelmente não consegue. E se nós tivermos algum problema de ficar sem bateria, não ter o telemóvel, não conseguimos saber os horários Pois. dos autocarros. Temos de ficar 30, 40 Se há um minutos. apagão, como no outro Se há um apagão, não sabemos dos autocarros. não dá para E fazer nada. temos que ficar 30, 40 minutos, às vezes na paragem, ao sol, à chuva, à espera que o autocarro apareça, porque não sabemos qual é o horário. E muitas vezes estas páginas, no caso da Ave Mobilidade, estão em baixo, estão em manutenção, muitas vezes. Se calhar, uniformizar os horários no site do município para todas as companhias e ter obrigatoriamente afixado em papel, para que as pessoas do concelho não tenham necessariamente de ter um telemóvel, porque não toda a gente é obrigada a ter um telemóvel e a poder saber funcionar com ele. E isso é que é uma verdadeira política de inclusão das pessoas mais velhas e das pessoas que não querem ter telemóvel, que também não devem ser excluídas da sociedade. Por isso, houve uma melhora nos transportes externos, mas há muito a fazer nesse caminho, que é oferecer soluções viáveis às pessoas, como disse anteriormente, e não me vou estar que senão seria-me a tornar redundante também a Sim. explicar. Passando agora para a economia, temos duas áreas distintas. Se por um lado as zonas industriais estão em claro crescimento, são muitas as grandes empresas que se instalaram em Santo Tirso nos últimos anos, algumas empregam centenas de pessoas e todas juntas são o grande motor de empregabilidade. Por outro lado, temos o comércio local que vive dias muito difíceis. As empresas de família, as lojas de rua e os negócios próprios vivem muitas dificuldades. Queixam-se que há poucos clientes e que as condições não são as melhores. Como é que se poderá ter aqui algum equilíbrio? Isso vive das opções económicas, mais uma vez. Porque isto são opções políticas. E só fazer aqui um pequeno à parte, porque muitas vezes o PS e o PSD acusam a esquerda, em particular o Bloco, de ser ideológico. Mas todas as opções que nós tomamos na política são ideológicas. A diferença é se são uma ideologia que visa a melhoria das condições de vida da maior parte da população ou se são as ideologias do PS e do PSD e de outros partidos à direita que visam proteger os lucros e os negócios dos grandes grupos económicos em detrimento, por exemplo, do comércio local e da vida dos trabalhadores comuns. E aqui é que entra a verdadeira diferença entre nós, o Bloco, a candidatura que eu encabeço, e a candidatura do PS e o mandato do PS, que é as zonas industriais são vistas como um motor da empregabilidade. E, em certo ponto, é verdade. Mas o que nós questionamos muitas vezes o Presidente da Câmara na Assembleia Municipal é que tipo de emprego é que nós queremos criar? E isto é que é importante, não fazer essa pergunta lá para casa. Que tipo de emprego é que nós queremos criar? Porque estas empresas fixam-se no nosso concelho com benefícios fiscais, facilidades, em zonas industriais, pagas com o dinheiro público, o dinheiro de todos nós, os nossos impostos. E depois fixam-se aqui com esses benefícios todos e essas facilidades todas para pagar salários de 1000 e poucos euros, alguns nem isso, muitas delas não têm o compromisso de ter contratos estáveis e sem termo para muitos desses trabalhadores e realmente gera empregos, mas não são empregos que dignificam na vida de quem trabalha e de quem quer aqui, e de quem aqui pode viver, porque nós temos o salário médio nacional em 2024 era de cerca de 1600 euros. 1600 euros. O Conselho de Santo Tirso tem um salário médio abaixo do salário médio nacional.
E isto muito por causa das opções económicas e de que tipo de emprego a Câmara Municipal decide privilegiar. As rendas das casas de Santo Tirso são superiores a 1000 euros. Isto, em muitos casos, são taxas de esforço superior a 75% de rendas ou de prestações ao banco. Quem é que consegue viver em Santo Tirso? E por isso é que nós temos de direcionar a nossa economia para uma economia que valorize o salário. E para isso o Bloco tem uma proposta muito clara, muito simples, que é possível pôr em prática e que não é incompatível com o investimento. Não é incompatível com as zonas industriais. É sim direcionar o investimento que é feito a Santo Tirso para a valorização dos salários, que nós chamamos a isto o Manual de Boas Práticas Laborais. E este Manual de Boas Práticas Laborais tem duas frentes. A primeira, para estas empresas que se fixam no nosso concelho, e muitas delas depois beneficiam do chamado projetos de interesse municipal, que são projetos que dão a essas empresas os tais benefícios fiscais, as tais facilidades e desburocratização de alguns processos e proximidade à Câmara Municipal, que facilita depois a instalação e o próprio funcionamento das empresas aqui no concelho. E essas empresas fixam-se aqui, mas depois não têm nenhum compromisso com os trabalhadores além da criação de emprego. E nós queremos ir além da criação de emprego. Queremos que essas empresas que beneficiam dessas facilidades, desses benefícios, que garantam que pelo menos, por exemplo, 70% dos seus recursos humanos, do seu corpo de trabalho, sejam com contratos a termo e com salários acima da média para cada um dos setores de trabalho. Porque, por exemplo, obviamente, que um setor qualificado como a Airbus tem que ter uma aplicação e depois nós temos de aplicar um coeficiente para isto, uma média salarial superior a outros trabalhos que não são tão qualificados. E por isso nós queremos que neste Manual de Boas Práticas exista uma tabela para cada uma dos diferentes setores que obriga essas empresas a praticar salários acima da média para cada uma dessas áreas. E assim as empresas fixam-se na mesma, investem, mas têm que ter o compromisso com o município e com os seus trabalhadores de que pagam acima da média, que existe uma valorização salarial real anualmente acima da inflação para os seus trabalhadores e que tem essa grande maioria de corpo de trabalho com contratos a termo, com contratos sem termo e estável nas suas empresas, assim criando emprego verdadeiramente justo e com salários justos e conseguimos dignificar verdadeiramente as pessoas que trabalham no nosso concelho, porque nós estamos a dar benefícios que são pagos uma vez mais com o dinheiro dos nossos impostos, temos que pedir algo em troca, além da empregabilidade. Temos Mas de dar... empregabilidade que muitas vezes nem são pessoas do nosso concelho. Sim, e mesmo que não seja, essas pessoas também têm direito a receber bons salários, não é? E se calhar, se tivessem bons salários, depois trabalhavam em Santo Tirso e viveriam em Santo Tirso. Porque atualmente uma pessoa... Lá está, andava a par da Da habitação. habitação, porque uma pessoa se calhar não vive em Santo Tirso Também não porque tem não onde tem viver. condições de viver em Santo Tirso, porque o salário que é praticado em Santo Tirso não coincide com depois os preços da habitação que são praticados em Santo Tirso. Então está aqui uma política estrutural que não foi quebrada pelo Partido Socialista e que não há soluções também por parte do PSD para resolver isto. Não há. O PSD já demonstrou muitas vezes, seja no governo, seja nos municípios, que não tem soluções práticas para isto. E depois, este manual de boas práticas, e para concluir, entraria também noutra vertente, que era a vertente dos concursos públicos e a prestação de serviços por empresas para o município. Nós sabemos que nem todos os municípios são municipalizados, nem todos os serviços dos municípios são municipalizados, alguns deveriam estar e não estão, outros existem processos burocráticos e jurídicos que são mais complicados para esse efeito, mas para esses processos e para esses setores há necessidade de criar critérios restritos na questão dos concursos públicos, que é: não podemos basear apenas os concursos públicos numa lógica de eficiência económica, mas também de uma eficiência, que eu diria eficiência laboral, ou de um respeito laboral desses trabalhadores. Nós temos recebido denúncias de uma empresa que é a Ronseguro, que tem prestação de serviço aqui no concelho, por exemplo, na vigilância dos centros de saúde do concelho, que tem condenações em tribunal já por más práticas laborais, e ao que tudo indica, denúncias do sindicato, que estamos em contato com o sindicato, denúncias dos trabalhadores anónimas que têm medo de depois ser despedidos por parte da entidade patronal, a dizer que as práticas laborais dessa empresa são completamente antagónicas àquilo que é uma lógica de uma sociedade evoluída e que respeita quem trabalha. Até ilegal perante a atual lei do trabalho. E a Câmara Municipal de Santo Tirso tem contratos públicos com isso.
em 2023, em 2024 e provavelmente em 2025 será feita a renovação desse contrato. E nós queremos que para este tipo de situações não seja possível em nenhum momento contratualizar com este tipo de empresas, porque as empresas, para poderem contratualizar com a Câmara Municipal e receber dinheiro público para a prestação de serviços, têm que depois cumprir com aquilo que é a lei laboral. E isto também está incluído neste Manual de Boas Práticas para as empresas que se fixam no Conselho através dos projetos de interesse municipal e para as empresas que prestam serviços ao município. E claro, ter fiscalização disso, porque é possível haver um gabinete de trabalho na Câmara Municipal que fiscalize estas empresas e que obrigue estas empresas a prestarem uma auditoria anual sobre as condições de trabalho à Câmara Municipal. Ter a auditoria e ter um relatório anual sobre estas condições para ir fiscalizando. E não é como disse o Sr. Presidente da Câmara numa Assembleia Municipal, quando o Bloco falou sobre esta questão, de que não somos a autoridade de trabalho. Não são a autoridade de trabalho, mas são a autoridade política, e têm a responsabilidade política e o dever moral de poder e dever fiscalizar e dar condições de vida e dignificar a vida de quem trabalha neste Conselho. Por isso, são, mais uma vez, opções políticas e contraria esse dever moral e ético e político da Câmara Municipal e do Executivo Municipal, em particular do Presidente da Câmara, que tentou se responsabilizar disso, mas ele também é responsável por isso. Relativamente ao comércio local, falámos das grandes empresas. Sim, sim. O comércio local também passa grandes crises já há vários anos. Local. O comércio local também é uma das nossas prioridades, porque a partir do momento em que nós fazemos requalificações que visam a instalação de grandes retail centers, de grandes multinacionais, também elas com benefícios fiscais, nós estamos a retirar condições de competitividade aos comércios locais. E o comércio local atualmente tem de pagar uma renda, tem de pagar impostos municipais, impostos que não são municipais, tem que, na mesma, continuar para cobrir todos estes custos com uma margem de lucro e com uma margem económica para conseguir manter os seus comércios, e em muitos deles têm que pagar salários também aos seus trabalhadores. E nós sabemos que estão numa situação diferente, por isso é que a nossa política para as pequenas e médias empresas é diferente. Nós, quando falamos da derrama municipal, por exemplo, somos a favor de que as pequenas e médias empresas, onde se aplicam estes comércios locais, paguem uma taxa muito menor do que pagam as empresas multinacionais. Porque as empresas multinacionais não interessa baixar os impostos, porque se as empresas multinacionais que entram para projetos de interesse municipais já têm a benesse dos impostos. Não precisam aquelas que não fazem parte dos projetos de interesse municipal também pagar menos impostos, porque isto estamos a criar por exemplo, a incentivar o déficit orçamental que tivemos este ano e a criar uma competitividade desleal relativamente aos comércios locais. Por isso nós temos ter uma política fiscal justa que valorize estes comércios e depois ter uma política urbana que valorize também a proximidade das pessoas com o comércio local e ter este contacto muito próximo com o comércio local para que este comércio aguente e continue a existir, porque é a base da nossa economia e a base de uma economia verde e de cidade que nós queremos defender e aplicar em Santo Tirso. Seria muito mal também andarmos pelo centro e não haver lojas. E não haver lojas, não haver atividade, não haver vida. E isto faz com atividades culturais no centro, com a política fiscal justa, com o incentivo ao comércio local, e não é com os cheques que promovem em parceria em protocolo com a Assiste anualmente, que vamos impulsionar o comércio local, porque não se faz anualmente e esporadicamente o apoio ao comércio local. O comércio local faz-se no dia a dia. E digo eu que sou uma pessoa que compra diariamente no comércio local, seja roupa, seja padaria, seja a fruta, seja tudo isso. E muitas vezes em detrimento dos grandes grupos económicos, porque é assim que nós também podemos fazer e ajudar estes pequenos comerciantes. E em muitos casos também praticam preços melhores que as multinacionais, que vivem da exploração das pessoas. As multinacionais vivem dessa exploração das pessoas. Vivem se as margens de lucro delas aumentaram 20%, foi porque aumentaram 20% os preços dos produtos. E por isso é que também é um compromisso político valorizar e proteger este comércio local por via das mais diferentes instâncias. Seja a via individual, incentivar as pessoas a continuar a comprar neste comércio, mas também pela via política de sustentar e ajudar a sustentar este comércio. É um compromisso que nós fazemos com o comércio local, porque muitas vezes a direita diz que são eles que defendem os pequenos negócios, mas a direita não pode dizer que defende os pequenos negócios, a direita e o PS, quando quer propor uma economia que é desleal para estes pequenos comerciantes,
quando estão comparados com e quando são colocados no mesmo saco que as grandes empresas que têm lucros de milhões e pagam também poucos impostos relativamente aos lucros que têm. E é esta narrativa que nós temos de desfazer e é isto que nós queremos aplicar em Santice, uma economia que valorize as pequenas e médias empresas, o comércio local, os trabalhadores do concelho e uma economia que seja de proximidade e não uma economia que vise apenas os grandes grupos económicos. Falando de outro assunto que também tem sido polémico, que é a saúde, e mais concretamente o Hospital de Santo Tirso. No passado dezembro também houve a indicação que, em princípio, o hospital seria transferido para a Misericórdia. O Bloco de Esquerda sempre se opôs. Porquê? Quais são os motivos? Primeiro há um motivo lógico, que é este. Primeiro, quero deixar aqui um apelo público, pedir ao PSD de Santo Tirso, que disse que ia ter um parecer técnico relativamente ao hospital e até agora não temos parecer técnico nenhum, porque se calhar o parecer técnico que tiveram não é favorável e ele demonstra que iria promover uma incapacidade de responder aos serviços da população e por isso não tem essa vontade de torná-lo público, ou ainda não o tem, mas fica aqui o apelo, queremos ver esse parecer técnico que iriam pedir para ser feito. Mas algo que não estamos à espera e que é algo que é necessário para se consumar esta transferência para a gestão da misericórdia é um estudo custo-benefício que diz que esta transferência pode ser consumada se os custos do Estado com esta unidade hospitalar forem reduzidas em 25%. Ou seja, isto na prática significa que há uma redução de 25% no investimento do hospital, a menos que se acho que vai ser a Misericórdia a colocar esses 25%. Uma instituição social como a Misericórdia não pode, não visa somente uma lógica de despesa, não é? Eles querem também ter alguma rentabilidade com esta gestão. Então não será a Misericórdia a colocar este 25% que o Estado não vai colocar. Então o que é que significa? Que o hospital, esta unidade hospitalar de Santo Tirso, terá menos dinheiro. Terá menos dinheiro para se reorganizar, terá menos dinheiro para as valências e menos dinheiro para os profissionais de saúde. E isto foi justificado numa outra entrevista, outra comunicação social pelo candidato do PST, de que isto é facilmente resolvido com mais produtividade. E eu pergunto ao candidato do PSD como é que nós vamos garantir mais produtividade sem valorizações salariais, sem contratação de mais médicos, de mais enfermeiros, de mais auxiliares de saúde, de mais pessoas que auxiliam, profissionais de saúde que auxiliam as atividades relacionadas com a saúde neste hospital. Como é que vamos garantir isto com menos orçamento? Porque não é, como disse ele numa outra entrevista, nós queremos passar de 10 para 12 consultas diárias, mas para passar para 10 para 12 consultas diárias, quer dizer é que vai existir uma sobrecarga, se não há mais investimento, quer dizer que vai existir uma sobrecarga dos médicos que já lá estão, dos enfermeiros que já lá estão. E isto é significativo, e eu digo, peço a toda a população que já atenta a isso. Porque o que nos estão a dizer é que estes médicos, estes enfermeiros, vão ser obrigados a fazer mais horas sem uma valorização salarial real. Porque obviamente que as horas extras vão ser pagas, mas vão estar em exaustão. Vão estar em exaustão e não haverá um investimento real depois nas infraestruturas, na manutenção dos cuidados de saúde. E isto é preocupante, porque demonstra que o candidato do PSD vive com uma realidade à parte. E vive numa realidade que não está preocupada com as condições de trabalho destes profissionais de saúde. Mas nós estamos preocupados com as condições de trabalho destes profissionais de saúde. Porque não é com menos orçamento e sobrecarregando estes profissionais que nós vamos resolver os problemas da saúde no Hospital de Santo Tirso. É com mais investimento do Estado, é com a gestão autónoma por parte da administração do hospital público de Santo Tirso que nós vamos conseguir garantir que este hospital funciona e que responda às necessidades das pessoas. E só assim, com este investimento público em rede e uma gestão autónoma e a valorização das carreiras de profissionais de saúde e a contratação de mais profissionais de saúde para os quadros, e não é tarefeiros, é para os quadros, que nós vamos conseguir verdadeiramente resolver o problema do hospital de saúde e ter um hospital de saúde que funcione. E também convém salientar um facto que é importantíssimo, porque as pessoas às vezes tendem com o seu trabalho e os governantes esquecem deliberadamente isso. Mas as pessoas com o seu trabalho podem não se lembrar de um processo de desmantelamento do Hospital de Santo Tirso e da Saúde que foi feito também pelo Partido Socialista. Em 2006, era o então engenheiro José Sócrates
que era o nosso primeiro-ministro, está outra vez na ribalta, não pelas melhores razões, mas que no seu governo e o seu ministro da Saúde decidiu encerrar a maternidade do Hospital de Santo Tirso. E essa valência foi encerrada num governo do PS. O Orçamento de Estado para a Saúde, com o PS, com os governos do PS, já de António Costa, também eram desviados em quase 50% para os serviços privados e para PPPs e privatização de muitos setores da saúde. E se há menos dinheiro para investir no público, obviamente que as valências e os médicos, os profissionais de saúde, vão ter menos condições de trabalho. Por isso, não foi só o PSD que esteve neste processo, foi o PS também. E por isso é que em 2021 o próprio Bloco de Esquerda, que nos chegou para isto agora, nos chegou à questão da saúde agora, chumbou, por exemplo, o Orçamento de Estado do Partido Socialista, porque dizia que nós temos de responder, estamos a perceber que o Sistema Nacional de Saúde está numa crise e está a necessitar de um grande investimento, e por isso temos de investir nos profissionais de saúde, valorizar as carreiras, valorizar requalificar algumas infraestruturas e investir diretamente o dinheiro do Estado nos hospitais públicos, no Sistema Nacional, no Serviço Nacional de Saúde e assim resolver o problema da saúde. O PS não o quis fazer. E foi o PS, há cerca de 5 anos, que decidiu não fazer este investimento na saúde. E por isso nós chegamos até aqui e damos agora espaço para o PSD dizer que o Hospital de Saúde só pode ser, o Hospital de Santo Tirso pode ser apenas salvo com esta passagem da gestão para a misericórdia, foi porque o hospital chegou a uma condição tal, provocada pelo PS, que agora legitima, entre aspas, entre muitas aspas, o PSD a tentar propor esta alternativa que vai ainda piorar mais o serviço do hospital. Por isso, é culpa do PSD, como é culpa do PS. E não estão desconectados nesta culpabilização mútua da situação que deixaram o nosso hospital. E por isso, se nós nas próximas eleições, que também são sobre isto, queremos verdadeiramente proteger o nosso hospital, reivindicar melhores condições para os nossos profissionais de saúde e ter uma saúde que responda a todas as pessoas que aqui vivem e aqui possam utilizar o nosso hospital, temos de votar num partido que sempre foi coerente relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. E esse partido foi o Bloco de Esquerda. Foi o Bloco de Esquerda que não teve medo das represálias eleitorais que poderia tomar quando disse ao PS que não vale tudo. Não vale tudo para governar. O que vale é o compromisso com o povo, é o compromisso com as pessoas e é o compromisso neste caso, com o Santo Tirso, de que vamos sempre, em qualquer instância, defender os serviços públicos, defender o Estado Social e defender a população. E é isto que está em causa nestas eleições. E o tempo deu-nos razão. Somos uma espécie quase de profetas do óbvio e não é com orgulho que digo isto, mas é com alguma... Com algum tom de alerta para a população de que nós o que dizemos agora e alertamos para o que está a acontecer agora vem do passado e por isso é necessário mesmo reforçar o Bloco de Esquerda para termos essa proteção dos serviços públicos e respondermos a estes problemas. Falando agora do desporto, têm sido feitos alguns investimentos e a promoção das boas práticas saudáveis está sempre presente. Alguns fundos municipais foram aplicados na coparticipação de campos sintéticos, em Água Longa e em São Mamede. Julgo que nos últimos 4 anos foram esses. As associações têm sido apoiadas financeiramente e logisticamente. Tem sido feito um esforço para valorizar as equipas, atletas e as associações locais. É esta a visão do Bloco de Esquerda para o desporto? Sim, claro que o investimento em desporto é sempre bem visto. O investimento em desporto também é uma prevenção a futuros problemas de saúde. E isso é uma lógica preventiva que nós também valorizamos e que achamos que é necessária na nossa visão de cidade e na nossa visão de concelho. Mas eu queria alertar para algumas questões também, que é, nós tivemos algum investimento em requalificação de sintéticos que nós saudamos e achamos que é necessário, essas associações merecem e essa população merece essas requalificações e merece essas condições, mas alguns apoios não são suficientes. E apoios logísticos também que haver. Existe apoios que haver por parte da Câmara Municipal a estas associações.
e são necessários mais apoios, se calhar não tanto monetários, mas muitas vezes logísticos para certos momentos específicos e atividades que se calhar fogem do plano anual apresentado pelas associações, mas que são completamente legítimos e até necessários e importantes para determinada comunidade e que a Câmara Municipal pode e deve apoiar com mais facilidade e, por exemplo, com a criação direta de um gabinete de apoio ao associativismo e ao desporto. Que sabemos que existe o pelouro da variação, mas um gabinete que seja mais direto, um contacto mais direto, que até pode estar descentralizado por diferentes freguesias. Ou seja, melhorar esse contacto com as associações e esses apoios logísticos e económicos. Mas existe aqui uma proposta que nós temos para a questão do desporto e para a questão da juventude, que acabam por se complementar neste caso, que nós achamos importante e que iria valorizar muito a prática desportiva, iria valorizar muito e apoiar muitas associações, que é um protocolo com as associações das diferentes freguesias e com as escolas públicas do concelho. Isto também é uma medida que nós temos no nosso programa eleitoral das legislativas, mas que também é aplicada à escala municipal e a qual tenho defendido muito, porque enquanto atleta, enquanto era jovem e aqui no Conselho de Santo Tirso, às vezes sentíamos alguma dificuldade em compatibilizar, por exemplo, os horários escolares com os treinos diários e com as competições, porque quem pratica desporto federado, mesmo que não seja de alta competição, o desporto federado acaba por nos obrigar a ter de tomar algumas decisões e a ter de compatibilizar e fazer um esforço adicional para conseguir compatibilizar o horário escolar e as tarefas escolares com a questão desportiva. Então criar um protocolo oficial entre as escolas públicas e as associações desportivas federadas do Conselho para conseguirmos ter uma agilização não só horária, para que efetivamente os horários das escolas para essas pessoas, para esses alunos e atletas que tenham atividades desportivas e extracurriculares, consigam não ter uma sobrecarga horária tão grande e que consigam na mesma ter estudos, apoio escolar, valorização escolar, que é muito importante e é fundamental não é incompatível com a prática desportiva, mas também consigam valorizar a sua prática desportiva e estender a sua prática desportiva o mais tarde possível, até o mais tarde possível. Porque o que acontece muitas vezes é que chegam ao secundário e muitas pessoas desistem das práticas desportivas porque no secundário já exige um despender de mais tempo para a preparação de exames, para outra subida de médias, porque vão ser concursos para a escola, para o ensino superior. Então, existir esta agilização protocolar, horária e logística com as associações e com as escolas públicas e também tentar criar uma ligação, por exemplo, em termos de transporte das escolas até às associações, das associações até às escolas diárias de ligação para os treinos, para que também consiga dar aos pais e aos encarregados de educação esse descanso de que não têm que ser eles correr do trabalho para ir buscar o filho à escola e levá-lo para atividades extracurriculares, desportivas. Muitas vezes até os meus acabam por não praticar desporto porque os pais... Exatamente, porque os pais, e nem todos os pais têm as mesmas condições. Há pais que trabalham à noite, há pais que saem mais tarde. Ou seja, para que a própria prática desportiva seja uma prática que não seja apenas para classes sociais mais altas e que tenham condições laborais para poder dar essas condições aos seus filhos, seja algo mais universal para todas as classes sociais. Então este protocolo é muito importante na componente logística, componente horária e na componente de mobilidade entre escolas e associações desportivas e clubes desportivos. E fazer este protocolo, começar, por exemplo, já no próximo mandato com outro projeto piloto para perceber a execuabilidade deste programa e a partir do momento em que este programa se demonstrar, depois de todos os ajustes necessários, se demonstrar possível de pôr em prática à escala municipal, que seja colocado à escala municipal para valorizarmos verdadeiramente o Conselho. E depois valorizar também verdadeiramente os nossos atletas de alta competição. Nós tivemos atletas de alta competição, por exemplo, ainda o ano passado, uma atleta do Ginásio Clube de Santo Tirso que esteve em competições internacionais da modalidade a representar a seleção nacional, em que que teve algumas. Ou seja, existe o caso em que os pais tiveram de despender muito de dinheiro
para que ela continuasse a praticar essa modalidade e a poder participar nas competições internacionais, por falta de apoio do Estado Central, por falta de apoio da Federação, mas também por falta de apoio da Câmara Municipal, que poderia ter estado mais atenta a este tipo de situações, porque não basta apenas entregar prémios depois aos atletas que vão representar o concelho, mas também é importante apoiá-los nesse processo, porque entregar prémios é muito fácil. Depois de eu conseguir conquistar alguma coisa, é muito fácil virem dar os parabéns e, e fazer uma grande homenagem, mas todo o processo deve ser construído em conjunto, porque é um papel do Conselho também e do município também ajudar os nossos atletas e facilitar que a vida dos nossos atletas do Conselho seja mais fácil para atingir esses resultados. E só assim é que também é legítimo depois vir entregar prémios e prestar grandes homenagens, porque se não estiveram lá no processo, depois vir dar prémios e homenagear, acaba por ser um aproveitamento de um esforço que foi somente do atleta, da sua família e do seu clube, e não do município. E acho que o município tem um papel importante nesse sentido. Mas claro que nem tudo é mau. Há investimento infraestrutural, há apoios às associações, mas esse apoio e esse cuidado com os atletas, com as escolas, com os clubes, com as associações, deve ser mais valorizado e mais protegido e apoiado logisticamente, economicamente e em todas as outras frentes. Deixei para esta parte final dois temas, não menos importantes que os outros, que é o turismo e a cultura. Relativamente ao turismo, o Conselho de Santo Tirso tem um potencial muito grande que em muitas localidades ainda não está totalmente explorado. Sobre a cultura, tem sido feito um esforço para valorizar o que de bom existe em Santo Tirso e existem sempre eventos culturais. São dois temas que o Bloco de Esquerda nunca esquece, principalmente a cultura. O turismo, eu acho que o turismo em Portugal tem sido das principais fontes de rendimento e de impulso económico. E eu acho que nós devemos ver isto é um pau de dois bicos, porque o turismo tem sido das principais áreas de atividade económica e também de impulso económico no país, mas depois reflete-se noutro sentido com um dos setores onde já existe mais precariedade laboral e mais exploração de trabalhadores para esses serviços. E depois também todo o impacto que tem em grandes cidades como o Porto e Lisboa na subida dos preços das casas. Aqui em Santo Tirso não sofremos diretamente com essa questão do turismo. Eu acho que o turismo deve ser fomentado, mas para não cometermos os erros que foram cometidos noutras cidades, fomentar um turismo sustentável. E o turismo sustentável é um turismo que quer turistas, mas não quer uma cidade e um concelho para turistas. Quer um concelho com turistas, não para turistas. E isto é fundamental, nós conseguimos perceber, porque não queremos que o nosso comércio local seja substituído por lojas turísticas, queremos é que os turistas venham ao nosso comércio local e também comprem e aproveitem o nosso comércio local, mas que ele continue lá e que seja uma fonte de atração e não um comércio que depois sofra com as consequências do turismo de massas. E por isso existe necessariamente essa valorização turística, existe essa necessidade, mas essa valorização turística também acaba por estar ligada com a questão cultural. Porque nós tivemos as festas de Sambente, por exemplo, que é um marco cultural do concelho e que acaba por atrair muita gente fora do município de Santo Tirso. E isso é de louvar e é importante, mas não se esgota apenas nas festas de Sambente. Existe também essa necessidade de alargar e ampliar aquilo que é a cultura no concelho. Tivemos também agora este ano, uma vez mais, a Palheta Bendita no Parque de Gião, e isso é um exemplo de como as associações em protocolo com a Câmara consegue e pode fazer atividades culturais muito interessantes, muito importantes, é uma panóplia de oferta cultural, de associações e de troca de conhecimento, de cultura e de convívio, que são poucos esses momentos que existem no Conselho. E são estes tipo de eventos que nós temos de valorizar e fomentar. Mas, a par disto, temos também de dar condições para as associações consigam, então, ter este tipo de trabalho. A Associação Cultural Tirsense tem feito um trabalho importantíssimo nesse sentido, mas se calhar precisa de mais apoios, mais uma vez, logísticos, e se calhar em vez de fazer uma palheta bendita anualmente, conseguiria fazer outras atividades esporádicas se tivesse esse apoio da Câmara e esse protocolo mais próximo com a Câmara, mas que não seja a Câmara a enviesar o que é que determinada associação pode ou não pode fazer, desse apoio, mas que esse apoio seja para fomentar a democracia e a participação dessas associações que permanecem independentes na sua produção cultural.
e isso é importante. E nós também, para a valorização cultural, defendemos uma descentralização da cultura do nosso concelho. Nós temos aqui o Museu Contemporâneo ao ar livre, temos o Museu de Arte Contemporânea, temos o Mosteiro de São Bento, mas depois temos nos outras freguesias algum abandono cultural. O próprio Cineave é necessário ser requalificado para levar também à Vila das Aves essa possibilidade de ter de novo um cinema. Se calhar é uma das propostas que nós temos, a promoção de um festival de curtas anual, que poderia ser na Vila das Aves, para mostrar e trazer realizadores, artistas de outros concelhos aqui ao Concelho de Santo Tirso, e depois atrair também população e turismo para o nosso concelho, para esse festival. E poderia ser o Cineaves, se o Cineaves já tivesse requalificado, ter um programa, uma planificação cultural para o Centro Cultural da Vila das Aves que seja mais democrático, e aí em parceria com as associações, que não seja uma imposição municipal da Câmara, da Junta de Freguesia, a esse programa cultural, mas que sejam, por exemplo, convidar as associações a fazer uma parte do planeamento cultural desse centro cultural, e abrir portas aos espaços do concelho para que as associações possam ensaiar lá, possam produzir lá e criar depois também nas outras juntas de freguesia, por exemplo, residências de artistas descentralizadas em diferentes freguesias, para trazer artistas de dentro e de fora do concelho a fixarem-se lá por períodos de tempo, nessas residências artísticas, para a produção artística que depois poderia ser demonstrada e nas diferentes instrumentos culturais e municipais do concelho, quando estivessem feitas esses projetos e nas residências artísticas. Mas para isso precisamos dar essas condições. E termino com aquilo que é uma das nossas grandes propostas para a cultura, que é a criação de uma rede de instrumentos públicos municipais culturais no concelho, que junte o Museu Contemporâneo Abade Pedrosa, que junte o Centro Cultural de Vila das Aves, que juntasse depois também essas futuras residências que nós idealizamos para as diferentes freguesias do concelho, e que juntasse também mais um dos nossos projetos de candidatura, que é o futuro o cineteatro requalificado do Centro de Santo Tirso, a requalificação também do Teatro do Parque Dona Maria II e requalificação do Cineaves. Ter este instrumento de funcionamento em rede destes instrumentos culturais abertos às associações, e que as associações possam requisitar de forma gratuita esses espaços para a sua produção artística, para os seus ensaios. Nós temos, por exemplo, a Associação de Teatro Quatro Ventos, aqui em Santo Tirso, que não tem depois um espaço com melhores condições para apresentar as suas peças. Apresenta-as na fábrica de Santo Tirso, mas não tem um cineteatro ou um teatro público para poder apresentar isso. E se nós tivéssemos esta rede de equipamentos culturais municipais, teriam não só condições para poder apresentar, mas também condições para ensaiar ao longo do tempo as suas peças com melhores condições e de forma mais apoiada pela Câmara Municipal. Assim valorizamos a cultura e atraímos turismo saudável, sustentável para o nosso concelho, e dinamizamos tudo. Associações, comércio local, economia, trabalhadores de concelho, a vida no concelho, porque a vida não é só trabalho, a vida também é cultura, lazer, desporto, e assim conseguimos criar toda uma dinâmica de cidade, de concelho, que inclua toda a gente. E é isto que nós queremos que as pessoas acreditem. Acreditem connosco que é possível mudar e criar um concelho que seja verdadeiramente vivo com toda a gente, e que relacione toda a gente, e que seja solidário, transparente e muito empático e participado para toda a população, e para toda a população que queira cá vir, queira cá morar e que queira cá participar, mesmo que mora noutros concelhos, nas nossas atividades culturais. Antes de passarmos para as duas últimas perguntas, reservei um minuto para falarmos da comunicação social local, que normalmente é esquecida. É verdade. São muitas as dificuldades com que os média locais vivem, o nosso trabalho é feito 7 dias por semana, o ano inteiro, e os apoios nunca são os suficientes. No seu entender, qual é a importância que os órgãos de comunicação social locais têm? Para nós, o nosso objetivo é chegar onde os grandes grupos de informação não chegam. Vocês fazem um trabalho fundamental. E já o disse por diversas vezes ao longo dos anos. Vocês fazem o trabalho
que não faz, por exemplo, a Câmara Municipal relativamente às Assembleias Municipais e às reuniões de Câmara. São a única fonte de informação que os municípios têm, direta, pública, do que se passa e que é discutido nas Assembleias Municipais, nas Câmaras Municipais. São o único ponto de contacto com a população, pelo menos mais direto, seja nas redes sociais, seja nas vossas plataformas de comunicação. E isto também é significativo das opções políticas do Partido Socialista, que quer esconder, não quer ser transparente com aquilo que se passa nas Assembleias e nas Câmaras Municipais. Porque se calhar se fossem mais transparentes também não estariam tanto tempo no poder, porque as pessoas veriam como é que tratam não só a oposição, e a oposição séria como é o Bloco, e como acabam por controlar todos os trâmites da vida política do Conselho. E o vosso trabalho é importantíssimo para isso. E o Bloco tem sido um dos partidos que tem mais valorizado o trabalho da comunicação social local. Inclusive, fomos o partido que apresentou, depois do vosso apelo em Assembleia Municipal, uma proposta para que existisse um cartão do jornalista para a possibilidade dos jornalistas em trabalho poderem estacionar nos espaços que estão reservados para a concessão dos parquímetros sem que fossem multados por isso. Porque muitas vezes sabemos que têm de ir para atividades que estão a decorrer. Como neste momento, por exemplo, Neste momento, estou a correr o risco de já ter uma ter multa. uma multa, exatamente, que é necessário, estou em trabalho e que é necessário fazer essa reportagem o mais rápido possível e que estão a utilizar do seu dinheiro para pagar um parquímetro, quando poderiam ter facilmente um cartão que em trabalho poderiam utilizar para não passarem a multa, terem estacionamento mais depressa e assim conseguirem fazer o seu trabalho de forma mais tranquila, de forma mais eficaz e facilitaria muito também a própria democracia. E fomos o único partido que apresentou isso em Assembleia Municipal, não foi aprovado, também com os votos do Partido Socialista, porque supostamente não está previsto no contrato e o problema também é que já está de base, porque o contrato nunca deveria ter sido feito. Pois, e com uma justificação também que são, tinham que atribuir também aos estafetas, comparando a Exatamente. comunicação social local aos estafetas. Pois, é uma. E eu também acho que deveria existir espaços no Conselho para os estafetas pararem, como existe noutras Sim. cidades. E tem alguns locais de cargas e descargas. Exatamente. Nem faz muito sentido. Nós estamos, por exemplo, estamos aqui nesta entrevista, não estamos numa carga ou descarga. Exatamente. Não é? Nem podemos descarregar numa carga ou As descarga. estafetas poderiam também existir, e acho que era algo que não foi pensado quando se estabeleceu o contrato com esta concessão, e é por isso que as concessões são más também. As concessões são negativas para o Conselho, porque depois qualquer alteração que seja necessária fazer neste contrato tem que ser renegociado e fica muito mais caro ao município. Enquanto se fosse a Câmara Municipal diretamente a fiscalizar e a controlar os municípios, além de ser a Câmara Municipal a ter os lucros diretos dessa exploração, poderia fazer essas alterações para o cartão municipal do jornalista local e para os espaços para as estafetas terem melhores condições de trabalho também. Mas sobre os órgãos de comunicação local, se não fossem esses órgãos de comunicação local que fazem muito com pouco, nós teríamos um conselho muito menos democrático, muito menos participado, muito ausente até da vida política. E é necessário também a Câmara Municipal, sem, uma vez mais, enviesar aquilo que é o trabalho dos jornalistas, dar apoio a estes jornalistas, porque é um papel da democracia apoiar a órgão de comunicação social e garantir que a comunicação social também permanece isenta. Porque o que acontece muitas vezes, e que pode acontecer muitas vezes em algumas câmaras municipais, existe esse apoio, mas depois o próprio trabalho jornalístico é condicionado pelo apoio que é dado pela Câmara Municipal. E nós não queremos isso. Queremos que os órgãos de comunicação social recebam apoios para que consigam fazer o seu trabalho de forma mais eficaz e de forma mais eficiente. Até porque há apoios previstos na lei. Exatamente, porque há apoios previstos na lei, mas que esse apoio não seja uma forma de condicionamento de trabalho jornalístico, porque se existe medo por parte do município que os órgãos de comunicação social o escrutinem, é porque o seu trabalho não está a ser bem feito. Porque se forem um município que cumpre com a lei, que está efetivamente comprometido com a população, com o comércio local e com as instituições, não tem que ter medo do escrutínio e até deve valorizar o escrutínio, porque é uma forma de demonstrar o trabalho que está a ser bem feito. E se não o quer, é porque tem medo de alguma coisa. Mas o Bloco de Esquerda tem o compromisso com a população, tem o compromisso com os órgãos de comunicação local, tem o compromisso com o comércio local, com as instituições e com as associações, de que nós não temos medo do escrutínio e que, se formos eleitos para a Câmara Municipal, lutaremos para mais transparência
e apoios a estes órgãos que fazem o trabalho que a Câmara Municipal deveria fazer, por exemplo, nas Assembleias Municipais e nas Câmaras Municipais. É um compromisso de transparência, de responsabilidade e competência que nós estamos aqui a fazer com a população e com todas as instituições e com vocês também, que estão aqui a fazer esta entrevista, mas com outros órgãos de comunicação social que também fazem um trabalho muito competente e importante no nosso concelho. E é isto, é um compromisso com a população. E os compromissos são para cumprir. Os compromissos são para cumprir. Não são promessas de 4 em 4 anos que são recicladas. E é isto que nós queremos deixar. É esta mensagem que eu quero deixar enquanto António Soares, candidato à Câmara Municipal de Santo Tirso, que se votarem em mim para a vereação da Câmara Municipal, tenho o compromisso de que farei sempre um trabalho transparente, um trabalho isento e responsável pelas pessoas, pela transparência, pela democracia, pelos órgãos de comunicação local, comércio local e pelas empresas, pequenas e médias empresas do concelho e pelas instituições e associações. Para terminarmos, a questão é como é que está o Bloco de Esquerda em Santo Tirso? Tivemos a saída da Ana Isabel Silva. Não saiu. Sim, mas não está a dar a cara pelo projeto, mas o Bloco de Esquerda continua vivo, não é? Está cá o António Soares. Porquê é que os eleitores do Conselho devem votar em si e no Bloco de Esquerda e não noutros candidatos ou noutro partido? A nossa Ana Isabel continua aqui, a nossa mandatária de candidatura, e nós esperemos que a estadia dela nos Estados Unidos seja o mais curto possível, mas que seja o melhor possível para a sua carreira profissional, mas que nós precisamos muito, e o Santo Tirso precisa muito da Ana Isabel, e nós sabemos que a Ana Isabel é sempre uma mais-valia, e contamos que ela continua presente e estará cá muitas vezes durante a campanha, estará cá ao longo do próximo mandato, e ela não se foi embora. Ela foi porque muitos jovens têm que sair do país porque não têm oportunidades aqui para as suas áreas, mas ela não foi embora, está cá na mesma. Mas o trabalho que ela fez e que nós temos, e que eu tenho feito também na Assembleia Municipal e que todas as outras pessoas do Bloco de Esquerda Santo Tirso têm feito, é um trabalho que tem sido fundamental para o concelho. Fomos graças a nós que finalmente a Câmara Municipal começou a executar um plano de ação climática, que até então não tinha. Foi o Bloco de Esquerda e muitas outras propostas foram chumbadas, que se tivessem sido aplicadas, certamente teríamos melhores condições de vida no concelho. E este trabalho é demonstrativo da importância que o Bloco de Esquerda tem no nosso concelho. Demonstra que o nosso concelho é um concelho que precisa de alternativas sérias e alternativas que não estão apenas à mercê dos interesses dos grandes grupos económicos, porque é diferente o interesse de uma multinacional que se instala aqui no concelho do interesse do trabalhador comum do concelho, e nós estamos aqui para dar voz ao trabalhador comum que tem muito menos meios para conseguir enfrentar as dificuldades da vida, do dia-a-dia, e essa é a importância que o Bloco tem, é a importância de dar voz e dar proposta para os verdadeiros problemas, para a vida comum, para a realidade vivida das pessoas no seu dia-a-dia. E é por isso que nós acreditamos que temos de reforçar a nossa votação. E reforçar a nossa votação é também apresentar uma candidatura que seja credível. E nós sabemos que as eleições autárquicas são diferentes das eleições legislativas. E as pessoas conhecem o trabalho que eu tenho feito no concelho, conhecem a minha dedicação à terra, conhecem a minha forma inconformada de lidar com a política que está entranhada, com a política do PS que está entranhada em todas as vertentes da nossa vida política e social. E é por conhecerem o meu trabalho que eu sei que as pessoas vão confiar. E quero que as pessoas vão confiar. E digo às pessoas que podem confiar em mim para conseguir liderar esta candidatura e ter um concelho que seja um concelho verdadeiramente vivo, como disse anteriormente. E é por isso que o Bloco faz falta. É por isso que o Bloco faz falta, que eu faço falta, que o Miguel Correia faz falta, que a Ana Isabel faz falta, que o Rui Tavares faz falta, que faz falta uma panóplia de pessoas que compõem esta candidatura e que está cá no dia-a-dia a fazer estas candidaturas e este trabalho, porque o Bloco não aparece de 4 em 4 anos, o Bloco está cá sempre, todos os dias, e está todos os dias porque o Bloco e as pessoas que são do Bloco Santo Tirso vivem o concelho, vivem no concelho e vivem no concelho, e os problemas que tu sentes, que você sente aí em casa, sente no seu dia-a-dia, são os problemas que eu sinto no dia-a-dia,
quando faço a minha vida em Santo Tirso. E por serem os mesmos problemas é que temos muita vontade de resolver, porque é diferente o político que diz que vai resolver, mas que não vive no concelho de Santo Tirso, ou que não Sete na pele não as sente na pele dificuldades dia a dia. os problemas do dia a dia, e é diferente a proposta do político que vive o seu dia a dia aqui, que sente na pele esses problemas e que quer resolvê-los, porque não está só a resolver o problema dos outros, ou a prometer que vai resolver o problema dos outros e depois não resolve, porque está também a resolver os seus problemas. Porque a política, quando é feita de pessoas que vivem, que trabalham, que estudam aqui, é feita com verdade e é feita com vontade. E esta nossa candidatura é feita com muita vontade. Eu estou com muita vontade de mudar isso e quero que as pessoas confiem em mim, acreditem em mim, porque além de estarem a votar no Bloco de Esquerda, estão a votar em pessoas competentes, sérias, transparentes e com muita vontade de mudar e de fazer melhor por todas as pessoas aqui do Concelho de Santo Tirso. E é o meu compromisso também, o meu compromisso de honra pessoal e o meu compromisso político enquanto representante também do Bloco de Esquerda desta candidatura. E é por isso que o Bloco faz falta. E sabemos que estamos em maré baixa, mas as marés sobem e descem e nós iremos regressar com muita força, porque as pessoas sabem e saberão, se não sabem agora, saberão mais tarde, que o Bloco faz muita falta e que pessoas como nós fazemos muita falta, porque somos pessoas de confiança, de verdade, com seriedade e com muita vontade de trabalhar e lutar por Santo Tirso e por um concelho melhor e, claro, também por um país melhor, porque as fronteiras existem administrativamente, mas nós passamos daqui, transitamos muito facilmente daqui para o outro lado, então é necessário nós fazermos uma luta que seja interseccional e que seja ampla em todo o território e em todos os setores sociais e políticos e económicos para verdadeiramente mudarmos de vida e termos este compromisso. Até porque o nosso slogan é a nossa gente, a nossa luta, e é mesmo por isso que nós estamos aqui a lutar e a propor esta campanha. Por isso, dia 12 de outubro, votem no Bloco de Esquerda, votem em mim, votem em todas as outras candidaturas, porque temos este compromisso com a população. Mais uma vez agradeço a disponibilidade para esta entrevista, um bocadinho longa, mas tem que ser para Eu falar. falo muito, desculpem. Mas também deixámos muitos assuntos por abordar, não é? Claro. Falámos aqui dos principais do Conselho. Teremos outras oportunidades, certamente. Exatamente, teríamos toda a tarde para falar aqui de toda a situação do Conselho. Por isso, resta-me agradecer então Obrigado, eu também. o convite, por ter aceito o nosso convite. Sim. E desejo toda a sorte do mundo para o dia 12 de outubro. Muito obrigado. Muito obrigado. Os seus cheques vão decidir. E decidam, confiem em nós. Obrigado.